Fala pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Bora começar mais uma live de hoje, mais um AR Responde. Hoje a gente vai falar sobre os direitos dos pais com relação à pessoa com deficiência e também vamos falar sobre a CP. Bora aqui compartilhar a live para os grupos de WhatsApp. Então você que está chegando aí hoje, que vai chegar aí, hoje nós vamos basicamente falar aí, deixa eu compartilhar aqui com o pessoal dos grupos de WhatsApp, porque senão o pessoal briga comigo que não ficou sabendo. Vamos aqui. De quando? Tem dúvida sobre seus direitos? Corre lá. Então quem está chegando aí, já vou dar um oi. Hoje a gente vai falar sobre os direitos dos pais e vamos falar sim sobre os direitos, sobre a questão de direitos com relação à ACP, Ação Coletiva Pública, porque tem muita dificuldade do pessoal entender aí o que é de fato uma ação coletiva pública. Bom, boa noite para quem está chegando aí, o pessoal que está chegando. Eu vou até abrir vocês aqui no computador para eu não ter problema que eu tive na semana passada, que eu não estava vendo o comentário de vocês. Então a gente vai primeiro falar aí sobre a questão do direito dos pais, que é muito importante, tá? A gente vai falar sobre a questão do direito dos pais e depois eu vou abordar aí a questão da questão da ACP, ação pública, ação coletiva pública, tá bom? Eu quero dizer que como são dois assuntos hoje, então eu vou tentar aí ser aí o mais breve possível e depois aí a gente responde, como a gente faz sempre, as perguntas do pessoal durante a semana. O pessoal fez as perguntas durante a semana lá nos grupos de WhatsApp e as perguntas de vocês aqui, tanto no Insta, no YouTube, no WhatsApp, quanto aqui de vocês, tá bom? Bom, gente, vamos lá falar da questão dos direitos dos pais com relação à pessoa com deficiência. Muita gente acha que só o PCD, o PMR tem direito. E, na verdade, não é bem por aí, né? Muitas vezes o pai e a mãe da pessoa com deficiência pergunta: e eu tenho direito? Na verdade, vocês têm direito. E na verdade, vamos combinar que eu sei disso, porque minha mãe é mãe de uma pessoa com deficiência. Não é nada fácil lidar com uma criança com deficiência. Pelo simples motivo que muitas vezes não é fácil. Hoje no Brasil é muito difícil. Muitas vezes a gente não tem. Aliás, o adequando é isso, né? A gente não tem as informações corretas, a gente não sabe para onde ir, a gente não sabe aonde correr e tem outras coisas aí que a gente acaba se deparando. Por exemplo, como é lidar com uma pessoa com deficiência dentro de casa, essa questão da aceitação de ser pai e mãe de um deficiente, que é completamente normal, né? Então, toda uma questão aí grande envolvendo a questão dos pais com relação ao deficiente. Mas pai e mãe têm direito, sim. Vai perguntar assim, mas pai e mãe de deficiente tem direito? Tem vários, tem como usufruir vários. Eu vou listar aqui para vocês mais de 15.
Mas fora isso, tem o direito do pai e da mãe, tem o direito de cuidar da sua saúde emocional, porque não é muito simples, não é muito fácil você comprar uma briga de você ter um filho deficiente. Porque quando você tem um filho deficiente, você tem três alternativas. Ou você nega a deficiência do seu filho, você fala, não tô vendo, não vou correr atrás, não quero saber, tá certo? Ou você negligencia a deficiência do seu filho. O que é negligenciar? Eu sei que o meu filho tem um diagnóstico, mas não vou fazer nada para correr atrás. Ou como a grande maioria que eu conheço, que eu vejo aqui no Adequando, que eu sou apaixonado por todos vocês, que assim como a minha mãe foi também, é aquela pessoa que veste a camisa, corre atrás, mas também não é uma luta muito fácil, né? Não é uma luta muito, é uma luta até muitas vezes inglória, né? Você ser mãe, pai de pessoa com deficiência não é fácil. Boa noite às meninas aí, todo mundo que tá chegando, tá bom? Então, a gente vai abordar isso, porque para quem tá chegando, o pessoal que tá chegando, a gente vai falar dos direitos dos pais e vamos falar de ACP também, tá bom? Então, Thiago, então quer dizer que pai de deficiente também tem seus direitos? Tem. Pai de deficiente tem os seus direitos, tem o direito de conseguir dar uma melhor qualidade de vida para o seu filho, mas antes de dar uma qualidade de vida para o seu filho, eu quero abordar isso, eu sempre gosto de abordar isso. Vocês, pai, mãe, têm o direito o direito de ter uma melhor qualidade de vida, porque não é fácil conviver com uma deficiente dentro de casa. Essa romantização que muitos fazem da pessoa com deficiência, comigo não rola, comigo não cola. Thiago, então quais os direitos que a pessoa, o pai com deficiente tem? Bom, pai com deficiente, eu vou listar alguns, tá? Eu até separei aqui, deixa eu achar aqui, para eu não esquecer de nenhum, tá? Bom, aqui ó, IPTU, IPVA, isenção de desconto na luz, não poder acompanhar o filho em tratamentos de forma integral, sem desconto em folha no salário, tá bom? Poder investir na família ao invés de gastar nos custos da viagem, por exemplo, ter o pai e a mãe, as pessoas não sabem, vocês como pai e mãe acompanhante de filhos deficientes, você também tem desconto em eventos culturais, então de forma geral em lazer, assim como o filho, tá bom? Não é só o deficiente que tem essa questão. Para alguns casos, não são todos os casos, quitação de financiamento de imóvel, isenção de imposto de renda, que muita gente que não sabe que tem, e terapias de forma geral. Tiago, o que é a questão de terapia? Meu filho faz TO, faz psicólogo, eu posso fazer também, cuidar da minha saúde emocional junto com meu filho? Pode, não só pode, como deve. Como eu respondi hoje, tá? O ideal, inclusive, quando você vai fazer esse tratamento de acompanhamento integral de terapia, seja ela psicológico, seja ela numa terapia ocupacional, seja ela num psiquiatra, o ideal é que essa terapia do pai seja um tratamento paralelo e multidisciplinar com o filho, porque o pai, a mãe, tendo uma saúde emocional bacana, o filho também tem uma melhora exponencial no quadro clínico. E outras coisas, dá para pai e mãe trabalhar em termos de home office, medicamentos, descontos em passagens aéreas, bom, enfim, pai e mãe aí tem diversos, eu listei pelo menos 15 aqui, eu listei 15 de direitos, tá bom? Thiago, como é que pai e mãe utiliza desses direitos, tá bom? A primeira coisa que vocês precisam fazer para ter o direito do pai e da mãe reconhecido, principalmente com relação a tratamentos, medicamentos e usufruto disso, vocês têm que entender que o primeiro ponto para fazer isso é dizer em laudo o quanto os seus filhos são dependentes de vocês.
tá bom? Eu até tô dando uma orientação para uma pessoa e eu falei para ela, dependendo da condição de dependência da criança com relação à mãe, ao pai, normalmente isso com relação à mãe, né? A mãe normalmente é a mais doadora, dá para, inclusive em alguns casos, tá? Não são todos, tá? A gente precisa fazer análise individual e em alguns casos daria para pedir até 2 BPCs, um para o filho e um para a mãe, porque a mãe para de trabalhar, a mãe se ausenta do trabalho para que ela possa cuidar de forma integral, dar uma melhor qualidade de vida para o filho. Então, até isso, a mãe ou o pai ou o responsável tem direito, tá bom? Além aqui, eu vou me recordar que além de mais de 25% na aposentadoria, isenção de imposto de renda, que eu já falei que é muito importante, quitação em alguns casos, quitação de imóveis, você fez um financiamento aí por conta do seu filho ou da deficiência e você não poder mais trabalhar, você adquire esse direito. Então existem aí diversos direitos. E o que eu sempre digo, para você conseguir o direito de uma forma mais simples, menos burocrática, é importantíssimo que vocês tenham laudado com fator. Eu até fiz esse conteúdo ontem, quem acompanhou aí, eu fiz esse conteúdo ontem. É importantíssimo que vocês tenham laudado fatores como tempo da deficiência, condição funcional da deficiência, que tipos de tratamentos fazem, quais intervenções que a criança ou o deficiente precisa. É muito importante até para conseguir os direitos relacionados ao pai. Aliás, eu diria para vocês que em quase 100% dos casos, se você tiver ali um laudo, um histórico médico bem feito, qualquer direito da pessoa com deficiência, você consegue com tranquilidade. É muito simples, tá bom? Então aqui, ó, eu vou até listar de novo quais são os direitos do pai e da mãe com relação à pessoa com deficiência. IPTU, IPVA, isenção de desconto na luz, todas as questões relacionadas ao carro, né? Porque normalmente não é o deficiente que usa, então aqui tem o IPVA, mas tem isenção, tem gratuidade de estacionamento, tem isenção de rodízio, tem preferência de vaga, né? Trabalhar de casa ou acompanhar o filho de uma forma integral em tratamento. Eu até dou um exemplo meu. Minha mãe, na época, 40 anos atrás, ela me acompanhava 4 vezes por semana, pelo menos 4 horas por dia. Então, essa questão de não ter o desconto em folha, vejam só que para minha mãe há 40 anos atrás, que nem existia uma lei brasileira de inclusão, seria de muita valia, né? Desconto em passagem aérea, lazer, vocês também têm desconto, isenção de imposto de renda, flexibilização de horários, então é muita coisa para pegar remédios. Então assim, Thiago, eu não tô muito bem, eu posso pegar uma aspirina, uma dipirona de forma gratuita? Pode, vocês podem. E para quem acompanha lá os nossos stories do Instagram, eu mostro para vocês que eu pego remédio, todos os meus remédios, de forma gratuita. E os meus remédios não são muito baratos. Boa noite para as pessoas que estão aqui, a Penha, a Clésia, a Vanessa, as meninas, todo mundo que está aqui. Bom, falei sobre o conteúdo do direito dos pais. Não se esqueçam que eu vou soltar um seminário por aí, fiquem atentos. Eu vou soltar um seminário logo, dia 15 de dezembro, para ensinar para vocês a utilizarem todos esses direitos que eu estou dizendo. Só que eu só vou soltar, quem vai poder participar desse seminário é só quem estiver lá nos grupos de WhatsApp do Adequan, tá bom? Bom, vamos falar de ACP, tá bom? Vamos lá falar. Vanessa, eu ensino, tá? No evento que eu vou soltar no dia 15, eu ensino a fazer um relatório, um laudo
sem erro nenhum. Eu vou ensinar vocês a fazerem um relatório sem erro nenhum, conversar com o médico para que tenha todas as informações sem erro nenhum. Bom, vamos falar um pouco de ACP. Eu até separei um conteúdo aqui porque eu separei um conteúdo aqui para vocês. Vamos falar de ACP, ação coletiva pública, tá? Vamos falar de ação coletiva pública. O que é ação coletiva pública? Ação coletiva pública é quando um conjunto de pessoas, tá bom, lutam por um direito de bem comum, tá bom? Ação coletiva pública está muito na moda, principalmente no universo dos autistas aí, porque algumas pessoas conseguiram alguns direitos através de ação coletiva pública, tá? Só que assim, o pessoal está vendendo uma ideia que a ação coletiva pública não, sem explicar para vocês qual é o verdadeiro estrutura da ação coletiva pública, tá? Eu até às vezes o pessoal me manda perguntas e eu já vou responder aqui. A ação coletiva pública você só pode ser feitas ou por ONGs, associação, sindicatos ou pela própria defensoria pública, porque tem que ser o interesse de um conjunto de pessoas, não pode ser só um cidadão comum, por exemplo, eu, Thiago, tá bom? E tem outra coisa, tá bom? Ação coletiva pública, eu até levantei esses dados nos tribunais de justiça aí Brasil afora, ela demora em média de 4 a 5 anos para ser executada, tá? Então, pensem só, para a pessoa com deficiência, não é interessante, porque a gente precisa de uma terapia, de uma cirurgia, de uma órtese, de uma prótese, para amanhã, né? De um medicamento. Eu não consigo nem me imaginar ficar 2 dias sem medicamento, eu não posso. Então eu não posso esperar 4, 5 anos para fazer uma condição de terapia. Aí vocês vão me perguntar assim, Thiago, existem formas de você conseguir terapias, órteses, próteses, sem precisar da ação judicial, que no Brasil é sempre o último, eu sempre falo isso, é sempre o último caminho, tem que ser a última alternativa. Existe, tá bom? Existe. Vocês têm a Lei Brasileira de Inclusão e a Lei do SUS para se apoiarem, para conseguirem tanto medicamentos, terapias, órteses, próteses, insumos, qualquer coisa que vocês queiram, de forma mais simples e menos burocrática. Tiago, o que eu preciso? Vocês precisam de 2 coisas, tá? Vocês precisam de um relatório bem feito, muito bem detalhado. Vocês precisam saber onde ir para não ficar batendo e voltando. E principalmente se for uma órtese, uma prótese ou um medicamento, você precisa de um pedido muito bem justificado. Não adianta você ir com papel, tá bom? E falar, eu quero. Não, isso não adianta. Você tem que estar sempre ali no papel justificando a necessidade, tá bom? Muito bem justificado. Então vamos dar um exemplo bem simples, né? Me perguntaram assim, Thiago, eu preciso de fraldas, né? Fraldas para o meu filho. Eu quero entrar com uma ação coletiva pública para conseguir fraldas. É o melhor caminho? Não é. Para conseguir fraldas, vocês têm 2 caminhos, tá certo? 2 caminhos. Ou você vai na farmácia popular, que o desconto é de 60% a 90% com relação ao preço de farmácia comum, tá certo? Que você vai preencher um formulário pedindo a necessidade da fralda para conseguir esse desconto, ou você vai direto com o pedido na Secretaria de Saúde ou na Secretaria de Assistência Social do município. Você não vai na UBS, você não vai na farmácia popular, é direto na Secretaria de Saúde do município ou na Secretaria de Assistência Social. Vocês têm que saber aonde ir, como ir, até para não ficar naquele movimento de bate e volta, tá certo? E precisa sempre justificar muito bem. Por exemplo, a da questão da fralda é um bom exemplo, que, por exemplo,
a questão da fralda, que diz a lei, você precisa colocar a quantidade. Muitas vezes você tem lá, eu já peguei pedidos que tem lá, eu preciso de fraldas. Só falar eu preciso de fraldas não adianta. O poder público vai dar a quantidade que está ali prescrito. Então é igual remédio. Então tem que estar lá. Por exemplo, se eu uso 3 vezes fralda por dia, quanto é 3 vezes 3? É 180, porque você usa durante 30 dias. Então tem que estar lá, no mínimo 180 fraldas. Então precisa estar descrito. Vocês precisam ficar atentos, muitas vezes, ao documento que vocês têm em mãos. Tá? Infelizmente, falta esse tipo de informação para passar para vocês, mas é muito importante que isso facilita. O que facilita? Facilita vocês não perderem tempo, facilita vocês conseguirem o que vocês querem, facilita vocês não passarem, muitas vezes, acharem que vão pegar o melhor caminho, que é a questão da ação pública civil, e muitas vezes existe um caminho muito mais simples, muito mais fácil, muito mais viável, se fizer da forma correta, para você conseguir. Porque a gente tem que lembrar que aqui na ação civil pública a gente não está pedindo que melhore o recapeamento da calçada. Nós estamos lidando com pessoas com deficiência. Nós estamos lidando com pessoas que precisam de coisas para ontem, para amanhã. Então eu preciso de uma órtese, de uma prótese, de um medicamento, de uma fralda, de um insumo, de uma dieta de uma forma seletiva, eu preciso para amanhã. Eu não posso esperar 2, 3, 4, 5 anos para uma ação, tá bom? Eu não estou dizendo que ela não é boa, mas ela não é o melhor caminho numa primeira opção, tá bom? Bom, gente, eu acho que eu falei todo o assunto. Vou começar a ler aqui as dúvidas, tá? Hoje eu abri aqui no monitor maior para ler aqui, para não perder as dúvidas de vocês. Aí eu vou começar aqui. Boa noite, Lilian, Vivi, Vanessa. Acho que vamos ver aqui. Então, Vanessa, é isso aí. Se você fizer da forma correta, se o laudo tiver da forma correta, todos conseguem aí todas as medicações. Podem ter certeza, viu? Vocês conseguem todas as medicações. Deixa eu ver aqui, eu gostaria de uma orientação, passei no concurso público, a Lilian está falando, passei no concurso público, posso reduzir meu horário de trabalho, pois eu tenho um filho autista? Pode sim, na verdade você não vai reduzir a carga horária, tá, Lilian? Você vai ali fazer ali uma flexibilização de horário e caso você precise acompanhar o seu filho, você tem esse direito, tá? O que eu indico com relação à flexibilização de carga horária e condições de tratamento de forma integral, a lei não fala para que você leve um atestado médico para o seu empregador. Eu diria, por condição, eu não precisaria nem estar falando aqui para vocês isso, mas eu diria até por condição de bom convívio e até por justificativa, eu diria ali para vocês levarem ali um relatório, não um atestado médico, um relatório mesmo, dizendo que você precisa do acompanhamento integral, tá bom? Gente, quem tá chegando aí, dá aquele like gostoso, compartilhe o conteúdo, porque a gente precisa muito de vocês aí. O Adequando depende aí da ajuda de vocês também para a gente manter o Adequando vivo. Moradia tem um direito? Tem, nossa, acho que tem. E vocês têm direito, assim, a Lei Brasileira de Inclusão aí reserva diversos direitos para vocês, milhares. Aqui eu já consegui listar mais de 130. Eu fiz um filtro na Lei Brasileira de Inclusão que é enorme, eu já consegui listar mais de 130. A gente sempre fala que acompanhe nossos conteúdos e vê que tem sim, tá? Vocês têm preferência no financiamento, tem linhas de créditos mais apropriadas para a pessoa com deficiência, na questão de apartamento ou de casas, se for feito, ou a lei obriga a ter apartamentos pelo menos 10% ali
totalmente acessíveis, se for condição de deficientes físicos, ou ambientes de convívio coletivo tem que ser totalmente acessível. Vocês têm diversos direitos com relação à moradia, sim, tá? Inclusive, você que trabalha em prefeitura, você indo à Secretaria de Habitação, você consegue aí se inscrever em programas sociais. Na verdade, não é em programas sociais. Que todo financiamento que haja dinheiro, tá, na habitação público, a gente tem alguns direitos. Então a gente tem direito na condição de preferência do imóvel para escolher, a gente tem preferência em linhas de crédito, a gente tem preferências em ver se houver uma condição, por exemplo, se for imóveis populares, a gente tem preferência ali na questão do sorteio. Então a gente tem muita questão com relação à moradia, tem muita questão sim. A live fica assim, viu? A live, para quem tá perguntando, a live fica, todas as lives do Adequando ficam salvas, tanto no Face quanto no YouTube, tá? Para quem gosta de assistir no YouTube também ficam lá, eu posto lá no YouTube, tá? Gente, eu tô olhando aqui pro lado porque eu tô vendo as perguntas de vocês aqui do lado, tá bom? Tô tentando aqui ver de uma forma mais simples para eu conseguir, porque semana passada eu apanhei do celular aqui para ver as perguntas no celular e eu não quero passar essa vergonha de novo. Pareço um idoso que não sei lidar com. Boa noite para os pessoal. Não, a questão da prefeitura, Vivi, vamos lá, só para eu entender. É quando for programas habitacionais, tá? Que tiver financiamento público, tá? Então você pode procurar programas habitacionais tanto em âmbito federal, estadual e municipal não tem, né? Tanto federal ou estadual, tá bom? Vamos ver aqui. Quem está fazendo perguntas aí eu não tô vendo. Eu vou lá pro Face, pro Insta, pra questão do. Vamos lá. Vou lá para as perguntas do. Me fizeram uma pergunta aqui que eu achei muito interessante. Hoje eu vou responder aqui. Cadê? A Rosângela me fez uma pergunta. Boa tarde, Daniel. Eu tenho uma amiga que tem 28 anos, é transplantada do coração e agora ela está necessitando de um catéter para fazer hemodiálise. E o hospital falou que não tem catéter para ela. O SUS não forneceu, ou não tem alguma lei que obriga a questão do fornecimento do catéter? Sim, tá? Aí não cai nem na questão da lei brasileira de inclusão, tá? Aqui cai na lei do SUS, tá? O SUS é obrigado a fornecer. Se caso o hospital diga que não tem a condição do catéter, no caso aqui, vai direto na Secretaria de Saúde, que eles são obrigados a fornecer, tá? Vanessa, o evento, eu tô vendo aqui o evento que a gente vai fazer no dia 15, tá? 15 de dezembro, mas só vai participar quem tiver nos grupos de WhatsApp do Adequando, tá? Eu só vai participar dos eventos que eu vou fazer um webinário, para quem não sabe, é um seminário online, e eu vou passar todas as informações para que vocês consigam de fato, inclusive como fazer um laudo sem erro nenhum, que é a maior parte dos problemas. Aí eu sempre pego, tá errado aqui, eu não consegui esse direito. Por quê? Aí eu vou pegar o laudo, tá com erro, tá todo errado. Aí não dá, né, gente? Vocês querem o direito de vocês, vocês precisam tá com o laudo certinho. Bom, vamos pegar outra pergunta aqui. O Alexandre perguntou, é verdade que vai ter isenção de imposto para compra de celular? Bom, gente, essa questão da isenção de impostos para eletroeletrônico ainda está na comissão de análise tanto de deficiente quanto de
econômicas. Se assim for aprovado, eu trago a informação para vocês, tá? É que aqui eu não trabalho com informação com hipótese, tá bom, gente? Eu não trabalho aqui com, eu não especulo, eu não minto para vocês. Ou a informação é correta ou não é correta. O PA, eu não sei que pergunta que você fez. Faça de novo aí para eu saber qual é a pergunta, porque eu não peguei aqui a pergunta e eu respondo, tá? Se eu não responder, eu respondo depois, tá bom? Deixa eu pegar outra pergunta aqui. Gente, eu vou falar uma coisa para você. Tanto quanto vocês forem procurar o Ministério Público, tá? Tomem cuidado que o Ministério Público, ele também quer. Ele vai fazer ação para vocês, mas a ação deles é como se fosse uma ação de um advogado. Então, assim, não adianta chegar de mãos vazias no Ministério Público, tá, gente? Vocês têm que trazer toda a documentação adequada para o Ministério Público também, tá bom? Vamos, porque senão é a mesma coisa que nada, tá bom? O Ministério Público é igual a um advogado normal. Então, tá bom? Então, assim, cuidado, tá bom? Pode falar, deixa eu ver outras perguntas aqui. Estão fazendo pergunta. Tiago, meu filho é autista. A Rogéria está fazendo pergunta aqui. Tiago, meu filho é autista. Eu tenho direito a alguma coisa? Tem muito. A gente está falando dessa live aqui hoje. Vocês têm assim. Vamos combinar? Eu sempre brinco aqui. Para quem é mãe de autista, pai de autista, vamos combinar que perante a lei, desde 2012, o autismo é considerado deficiente. Tá? Na verdade, isso desde 2012 em forma lei ali, passada a limpo, mas a citação do autismo como deficiência já e considerada como deficiência vem desde 2002, tá, gente? Para quem não sabe, é muito aí. Eu vejo muita gente falando bobagem aí sobre o autismo, falando que a primeira lei que teve sobre o autismo é a Romero Mion. Não é, tá, gente? Não é. A lei sobre autismo, ela já vem desde 2002, tá bom? Vocês já são, o pessoal do autismo já é considerado pessoa com deficiência. Em 2012, ela foi ratificada. Em 2015, pela Lei Brasileira de Inclusão, qualquer pessoa que tem autismo é considerado deficiência. Então quer dizer que todas as coisas que eu falo aqui, no adequando a pessoa com deficiência, é a mesma coisa que pessoa com autismo. Então você que é mãe, pai de autista ou é autista, você pode usufruir de todos esses direitos que eu falo aqui, que eu posto no conteúdo, que eu faço os videozinhos, tá? Podem ficar tranquilos, tá bom? Não tem diferença, eu não diferencio, tá? A maioria das pessoas fala, um é deficiente físico, um é deficiente intelectual, deficiente visual. Para mim é tudo igual, tá bom? Deficiente é deficiente. Então eu não diferencio, tá bom? Para mim vocês são todos iguais. Nós somos todos iguais. Sobre as informações, o PEN aqui, sobre as informações de cuidados dos pais, você falou que precisa estar em laudo. O laudo da criança, isso? Exato. Precisa estar lá escrito que a criança, por exemplo, tá? Eu vou estar dando um exemplo hipotético aqui, tá? Eu estou criando uma situação, não estou falando que é a situação de ninguém aqui, estou criando uma situação hipotética. Para você conseguir qualquer direito, é importante que no laudo esteja lá que a criança precisa de acompanhamento 24 horas, precisa de cuidados 24 horas e os motivos desse acompanhamento, o porquê desse motivo. Vai facilitar muito a questão do LOAS, né? Tá pedindo aqui questão. Não, Vivi, o tempo, espero que eu tenha respondido. O tempo para dar entrada no LOAS, vamos lá. Eu falo isso quase diariamente sobre o LOAS com relação à deficiência. E eu falo de novo sem problema nenhum, com o maior prazer, tá? O LOAS para pessoa com deficiência são 4 critérios, tá bom? São grau de deficiência, condição funcional do deficiente, gasto com a deficiência
e renda per capita, tá bom? Vamos lembrar rapidinho para vocês que os principais pontos para conseguir LOAS para a pessoa com deficiência não é a renda per capita, é o comprometimento funcional do deficiente e o quanto você gasta com a deficiência, tá? Lembrando que é quanto você gasta com a deficiência, não com o seu filho, é com a deficiência, tá? É com a deficiência do seu filho. O seu filho é uma coisa, a deficiência do seu filho é outra coisa. Então você sempre tem que ficar fazendo a pergunta: eu gasto esse valor, eu estou fazendo esse gasto por conta do meu filho ou por conta da deficiência do meu filho? Então, se for por conta da deficiência do seu filho, vale como justificativa de gastos aí para conseguir o LOAS. Isso está querendo dizer, Thiago, que eu consigo pegar LOAS, mas mesmo ali ganhando mais que o teto que fala ali da renda per capita? Isso, exatamente isso. Só que você precisa justificar. Se você não justificar, não adianta pedir e não adianta depois falar para mim assim: ah, Thiago, eu perdi o LOAS. Não, perdeu o LOAS porque muitas vezes a gente, por falta de informação, não é culpa nossa, a gente faz errado. Sim, eu acho que é isso, né? Se eu não respondi a questão da penha, depois vocês me falam aí que eu respondo de novo, tá? Me puxem minha orelha aí que eu respondo de novo. Eu acho que hoje eu falei bastante, eu consegui falar da CP, que as meninas queriam, me cobraram, a Vanessa, a Leia me cobraram, eu acho que eu consegui esclarecer a questão da CP, que nem na verdade no primeiro momento não é o melhor caminho. Tá? Ele é um bom caminho, mas não é o melhor caminho. Tá bom? Mas eu acho que hoje estamos aqui. Eu acho que eu já respondi todos, né? Bom, gente, dá aquele like gostoso, compartilhe o conteúdo. Eu vou fazer stories para a gente escolher os temas da semana que vem, tá? Acompanha quem quiser participar do seminário que a gente vai lançar, para você saber todos os seus direitos, pelo menos 47, eu separei 47, para mudar a sua vida, para você conseguir economizar, dar melhor qualidade de vida, tanto para você quanto para seu filho, e ainda saber como fazer um laudo, como conseguir sem erros. Dia 15 de dezembro eu vou lançar esse webinar, tá bom? Só que só vai participar quem tiver lá nos nossos grupos de WhatsApp. Eu vou responder a Natália, que a Natália apareceu aqui, vou responder ela depois. Meu filho precisa de um acompanhante na escola, como eu faço para solicitar? Meu filho tem direito pelo Estado? Tem, tá? Independente se é pelo Estado ou por condição particular, seu filho tem, tá? A forma correta de a questão do acompanhante escolar, na verdade, o que diz a lei é que a lei precisa, essa questão do acompanhante, eu vou gastar 2 minutinhos aqui, mas eu vou explicar para vocês, porque às vezes não é só o autista que precisa, o deficiente também precisa, às vezes o deficiente intelectual, o deficiente visual também precisa. A questão do acompanhante escolar, a Lei Brasileira de Inclusão diz que tem que ser adequado para o deficiente. Então, o que você precisa para conseguir um acompanhante adequado? Não só um que leve seu filho no banheiro e traga ele para assistir a aula, tá? Qual é a condição adequada? É você ter um laudo médico dizendo o motivo do acompanhamento, por que a necessidade do acompanhamento escolar, e tenha um relatório de um profissional da pedagogia, ou seja, um neuropedagogo, um psicopedagogo, dizendo a necessidade para o acompanhamento escolar, tá? Para que inclusive seja um poder público, ou seja, a escola privada arrume um profissional adequado. Tiago, pode ser cobrado de mim esse acompanhante? Não pode, tá? A Lei Brasileira de Inclusão proíbe que seja cobrado mais se for com relação
a escolas particulares. Como é que você faz isso? Se você tiver esses dois documentos bem feitos, para a escola pública, você vai direto na Secretaria de Educação, não é na diretoria, é na Secretaria de Educação que você vai solicitar isso. Se for escola particular, você vai direto na diretoria pedagógica, que é a empresa. Vai ser gratuito, sim. Basta acompanhar em nossas redes sociais ou entrar nos nossos grupos de WhatsApp que vai participar do webinário do dia 15, tá? Eu espero ter respondido para todo mundo. Gente, boa noite para todo mundo. Quem quer entrar nos grupos do WhatsApp é só falar aí, mandar mensagem no Messenger que a gente manda para nós. As meninas aí, tem muita gente que já está nos nossos grupos de WhatsApp, é só também as meninas me ajudarem, como também todo mundo que me ajudar, que está me acompanhando, eu agradeço de coração. Gente, boa noite para todo mundo, fiquem com Deus, acompanha aí, porque eu estou fazendo pesquisa toda semana para vocês escolherem o conteúdo da live da semana seguinte, então vocês me ajudam e eu gratificantemente agradeço que vocês me ajudam e eu ajudo vocês um pouquinho com o que eu posso partilhar da minha experiência com vocês, tá bom? Beijo, boa noite, bom final de semana para todo mundo. Fiquem com Deus.